Então, gente, vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal Scrapbook com Karine. Para quem está chegando agora, eu sou a Karine, artesã, especialista em scrapbook. E toda terça-feira nós nos reunimos aqui no nosso canal, no Facebook e no YouTube, para criarmos páginas incríveis, onde eu compartilho com vocês minhas ideias, algumas técnicas, para que nós possamos juntas compartilhar os nossos momentos incríveis através das nossas páginas de scrapbook. Hoje eu trouxe mais uma ideia para vocês de como reutilizar aquelas sobras de papel que, vamos combinar, sobra muito. Nós gostamos de fazer detalhes, páginas, flores, folhas, borboletas, e sempre sobra um papel que nós gostamos de guardar e ficam lá na nossa gaveta, não é verdade? Mas a gente pode pegar esses papéis, utilizá-los, todos os retalhos podem se tornar detalhes nas suas páginas e ficarem cada vez mais bonitas. Hoje a ideia é fazer uso dos retalhos de forma geométrica. Então a gente vai usar com losangos e eu vou mostrar para vocês como fazer essa página. Vou mostrar primeiro aqui para vocês a foto que eu escolhi. Hoje uma foto minha. Essa foto aqui minha de um momento que eu estava aqui pré-live, pré-aula e que tiraram uma foto minha bem espontânea dando risada. E fazer scrapbook me deixa muito feliz, deixa vocês felizes também, porque eu fico muito feliz fazendo scrapbook. E é isso que eu quero mostrar hoje, a minha felicidade que tenho quando eu faço as minhas páginas de scrapbook, o meu artesanato, a minha terapia, não é verdade? Para iniciar, nós vamos já começar como eu fiz os losangos que eu vou usar na minha página. Eu escolhi duas estampas principais e uma que eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer alguns detalhes. Mas todas eu cortei elas assim, ó, nessas duas estampas que eu escolhi. Mais ou menos seguindo a mesma cartela de cores, né? Rosado, amarelado. E eu cortei todos dessa forma. Escolhi dois para ser minha base, para ser o principal da página, e vou cortar agora um terceiro com vocês, que a gente vai fazer algum detalhe nessa página que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, como é que eu começo a fazer esses losangos? Eu pego uma tira de papel. Para aquele tamanho de losango, essa tira ela tem 3 centímetros de largura. Aí o comprimento pode ser o comprimento do retalho que você tiver, tá bom? Se você tem um papel menor, um papel maior, você pode mesclar várias estampas. Aqui eu estou usando duas, mas se você quiser fazer colorido, usando todas as estampas, utilizando uma cor que una todas essas estampas e quiser usar, não tem problema. Então você pode utilizar a folha que você tiver para fazer daquele tamanho. Importante que ela tenha 3 centímetros de largura e o comprimento conforme os retalhos que você tiver. Eu vou fazer a marcação na parte de trás. Sempre que a gente fizer alguma marcação, eu faço na parte de trás para não manchar o papel e depois não ficar aparecendo o risco no meu trabalho. Aqui eu vou começar, lembrando que é para esse tamanho que eu fiz, tá bom? Que ele vai ficar daquele tamanho. Eu vou primeiro fazer uma marcação de 2 centímetros e 6 milímetros. Então, primeiro eu faço aqui uma marcação de 2 centímetros e 6 milímetros inicial. E a partir dessa primeira marcação, eu vou fazendo várias marcações de 4 centímetros desse lado. Aí eu vou respeitar o comprimento do papel, então, né? 4, 8, 12, 16, aqui deu até o 20, vai sobrar um pedacinho. Então, 2 centímetros e 6 milímetros a primeira marcação e o restante de 4 em 4. Do outro lado, na parte que está virada para mim, eu já começo marcando os 4 centímetros. Então, eu vou marcando de 4 em 4. Faço todas as marcações. Certo? Agora, baseado nessas marcações, eu já viria aqui com a régua e o estilete e já viria cortando, mas eu vou fazer o risco para vocês visualizarem, ó. Dessa ponta aqui até a primeira marcação, que é de 2 centímetros e 6 milímetros, eu vou fazer o risco, que é onde eu vou fazer o meu corte. E assim eu vou fazer
na sequência. Vocês viram que formou como se fosse o losango que eu tô querendo? E aí eu vou fazer a marcação em todos. Karina, já com os pontos que eu fiz, eu já consigo ir cortando direto com estilete. Ótimo, não precisa riscar. Aqui eu só tô riscando para que vocês possam visualizar melhor aí na câmera. E aqui com o último risco, ó, fiz todas as marcações aqui, certo? Aí eu venho com a régua e o estilete e vou fazer o corte nessas marcações. Segura aqui bem firme, mantém o dedo sempre longe da beirada da régua, não queremos nenhum acidente. E a gente vai aqui cortando todos os losangos. Ó, bem simples, bem rápido. Se vocês quiserem também, uma possibilidade é cortar todos, várias tiras de 3 centímetros, marcar só a de cima e fazer um montinho e já ir vir cortando vários, né? Para depender de quantos você vai querer utilizar. Então, depois que eu fiz todos os cortes, ó, ficaram todos os losangos do mesmo tamanho. Eles estão todos com 4 centímetros de lado. Então, todos os lados são 4 centímetros. Ele está nesse formato de losango para nossa página. Vou deixar eles aqui. A ideia é que nessa página aqui, que ela é de uma cor só, essa aqui está num salmão, eu posso preencher ela por completo, ou só fazer alguns detalhes, às vezes uma faixa aqui no meio, ou ir aumentando e fazendo um degradê. Eu vou querer começar aqui com todos os losangos e ir diminuindo conforme a página for descendo. Ou, ao contrário, né, daqui de cima para baixo. Como é que eu gosto de iniciar quando eu quero preencher toda a página? Eu pego um dos losangos, corto ele ao meio, bem nas extremidades aqui, ó. Aí ficam 2 triângulos. Com esses 2 triângulos, eu vou medir aqui aproximadamente a metade da folha. Toda a folha de scrapbook ela tem 30,5 por 30,5. Então, é aproximadamente 15,2 milímetros para ser o centro. Para ficar simétrico, a gente começa do centro para as pontas, porque se eu começar aqui, pode chegar aqui e sobrar uma parte muito grande. Então, se eu começar do centro para as pontas, eu não vou ter esse problema. Passo aqui cola nessa parte. E a minha ideia em colar os losangos é não deixar eles todos grudados, mas deixar um espaço entre eles para aparecer o fundo do meu papel, certo? Então, eu tô aqui no meio. O meu meio tá aqui, eu vou deslocar ele um pouco para minha direita e colar o próximo deslocando um pouco, como se eu tivesse uma medida de aproximadamente meio milímetro entre cada triângulo, assim, ó, certo? E eu faço isso por todo o meu papel. Eu dei uma adiantada aqui em um, para ficar mais fácil. Então, eu vim aqui desde cima, ó, as metades de losango, e vim aqui descendo. Vou continuar aqui a colagem. Vocês viram que eu deixei um espaço entre os losangos? Essa foi porque eu deixei aqui meio centímetro no começo. Então, isso me deu a possibilidade de vir vindo e fazendo essa margem para mostrar a parte de baixo do meu papel. Então, deixa eu pegar aqui os que eu já tinha colado. Onde estão esses pontos é que eu já determinei onde eu ia colar algum desses losangos que eu fiz diferente. Então, por isso tem esses pontinhos, ó. Então, eu venho aqui. Uns desses espaços eu até vou deixar em aberto. Então, você pode ir brincando assim, ou preencher a folha inteira e fazer uma estampa personalizada para sua folha de scrapbook, ou só fazer uma faixa no meio como um fundo para alguma foto, ou ir preenchendo e deixando depois no final meio vazado, enfim. Utilizando o losango, as possibilidades são muitas de como você pode fazer. E também a cartela de cores, né?
E uma ideia interessante que fica fácil de vocês visualizarem quais trabalhos vocês podem fazer com os retalhos de vocês é ter esses retalhos organizados. Karine, como é que você... Eu vou colocar assim para ficar mais fácil, para ficar mais perto de mim, tá, gente? Como é que você organiza os seus retalhos? Eu tenho pastas onde eu separo os retalhos por tamanho e por cor. Não necessariamente uma pasta para cada cor, uma pasta para amarelo, uma pasta para azul, mas se eu conseguir separar cores quentes de cores frias, azuis com verdes e vermelho e laranja outra pasta, já facilita. Eu consigo visualizar aquilo que eu tenho para poder utilizar nas minhas páginas. E aí não fica aquele papel durante muito tempo, e às vezes até um trabalho que eu preciso de algum retalho que está no meio de todos aqueles, eu não vou conseguir achar porque eles não estão organizados. Então, organizando os seus retalhos em pastas ou em saquinhos de fichário, fica mais fácil de depois você utilizar eles para fazer as suas páginas de scrapbook. Deixa eu aqui pegar. Ó, aí agora é ir preenchendo e sempre deixando essa margem entre um e outro. No caso, essa era a minha ideia para que aparecesse também um papel de fundo. Você pode grudar um no outro? Pode também. Aí fica a seu critério. Mas eu acho interessante aparecer o papel de fundo, principalmente quando ele dá assim um contraste com os papéis que eu escolhi. Pronto, aqui, ó. Aí vou virar aqui, que a minha ideia é que o papel fique nesse sentido, certo? Essas rebarbas aqui que ficaram, a gente vai tirar agora com estilete e régua. Venho aqui, viro. Venho com a régua aqui. E, ó, facinho. Tiro um lado, vem e já tiro o outro. Vou colocar a foto aqui no meio, ó. Certo? Essa foto aqui, ela é autocolante. Eu imprimi em papel fotográfico autocolante e vou colar ela direto no papel. Aqui dos lados eu já separei umas flores que eu tinha feito. Olha aqui, ó. Essa aqui tem duas camadas, onde a da frente elas são pétalas mais finas. E a de trás, eu vou virar aqui para vocês verem. Ela é uma flor que ela é mais inteiriça. Aí juntando as duas e fazendo uma leve dobra, ela dá esse efeito aqui em 3D. E essa aqui um pouquinho maior, ela tem 4 camadas. Olha. Então vamos lá. Vou colocar uma aqui e vou colocar as outras aqui dando contraste. Vou utilizar a cola branca mesmo, porque como ela já tem bastante volume, eu não vou colocar fita banana nessas flores. E eu também fiz essas folhinhas aqui, ó. Estão vendo aqui? Cortei aqui bem simples, a folhinha com um cabo. Esse detalhe aqui, como é que ele foi feito? Eu não deixei nenhuma aqui para fazer, mas como é que ele foi feito? Só para vocês entenderem. Ó, a folhinha aqui tá reta, desentortei ela, peguei essa pinça e virei aqui, ó. Ó, dei essa dobradinha e ela já fica com esse detalhe. Aqui ela ficou um pouquinho mais amassada porque eu refiz. Mas, ó, essa é a ideia para que dê essa textura na folha. Você dá um beliscão assim na folha, ó. Nelas eu vou colocar elas aqui do lado. Eu passo só um pouquinho de cola aqui na base, só para prender ela embaixo das flores. E embaixo
eu vou colocar a palavra sorria, que eu estava sorrindo, né? Acho que dá para perceber. Ó. Essa palavra, se vocês forem ver, eu imprimi ela em papel fotográfico também. Na verdade, eu imprimi na mesma folha da foto. Por quê? Porque eu só tinha foto para imprimir. E eu tinha essa palavra. Então, eu decidi utilizar a mesma para utilizar uma folha só na impressão. E aí já fica também com um brilho. A palavra, eu vou colocar fita banana atrás dela. Não precisa colocar na palavra toda, mas coloque uns pontos estratégicos, assim, para, lembra, né? Quanto maior a superfície, mais fita banana a gente utiliza para poder a palavra não ceder, ou a foto, ou o elemento. Então tá. Primeiro colocar aqui o sorria. E agora eu vou colocar o ponto de exclamação aqui. Opa. Ó, atentar para qual lado aqui tá quando tem elementos soltos. O pontinho tem que colocar desse lado para ele ficar com o mesmo desenho. Se eu colocar ele invertido, ele vai perder o sentido de profundidade, né? E essa aqui ficou a nossa página de hoje, essa ideia para você poder reutilizar os retalhos. As florzinhas também dá para fazer com retalho, porque você está vendo que elas estão todas com estampas diferentes, né? Tamanhos diferentes, as folhas. Então, fora a base, que é uma folha de scrapbook de color 7, nesse tom de pêssego, tudo aqui pode ser utilizado de retalhos, de páginas que você tenha. Basta você soltar a imaginação, escolher qual a cor e qual o formato que você quer fazer. E aí, então, ele já fica disponível para que você possa utilizar essa técnica, essa ideia nas suas páginas de scrapbook, certo? Então, não esqueçam de se inscrever no YouTube, no Facebook, no Instagram, para que sempre que tiver lá as nossas novidades, postagens, vocês possam ver, curtir e também não esqueçam das páginas que vocês fizerem, me marcar para que eu possa também estar curtindo as páginas de vocês e vendo as suas páginas incríveis, certo? Um beijo e até terça-feira que vem na nossa próxima live. Tchau!